A pressão internacional sobre o Supremo Tribunal Federal alcançou um novo patamar após a escalada de tensões provocada pela aplicação da chamada Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. A decisão de bancos brasileiros de seguir as determinações impostas por autoridades estrangeiras reacendeu o debate sobre soberania, autonomia do judiciário e a influência do mercado financeiro nas instituições nacionais. No centro dessa disputa, uma nova fissura se abriu dentro da mais alta corte do país, expondo um racha que há muito vinha sendo negado por seus próprios integrantes. O cenário ganhou contornos mais nítidos quando os principais bancos do país, entre eles Bradesco e Itaú, confirmaram que não pretendem desafiar as sanções internacionais. Segundo representantes do setor financeiro, a decisão não foi política, mas uma questão de sobrevivência empresarial. Executivos ouvidos pela imprensa afirmaram que, em se tratando de normas impostas por potências econômicas globais, não há margem para debate. Cumpre-se a lei, afirmaram, reforçando que nenhuma instituição colocaria em risco suas operações internacionais para manter contas individuais, ainda que vinculadas a figuras de alto escalão do judiciário. Essa postura, embora pragmática, provocou reação imediata dentro do Supremo. Parte dos ministros considerou que o acatamento automático de uma norma estrangeira representaria ofensa à Constituição e um precedente perigoso para a soberania nacional. Essa ala, associada a nomes de peso dentro da Corte, defende que o Brasil não pode admitir interferências externas em assuntos internos, muito menos quando envolvem autoridades do Estado. Já outro grupo, composto por ministros com visão mais econômica e institucional, avalia que não cabe ao judiciário intervir em decisões empresariais que visam proteger o patrimônio e a viabilidade de bancos com presença global. Nos bastidores, o clima é de desconforto. Relatos indicam que discussões acaloradas ocorreram nas últimas reuniões entre ministros, especialmente após a constatação de que o isolamento político de Alexandre de Moraes aumentou significativamente. Muitos de seus colegas teriam se recusado a endossar manifestações públicas em sua defesa, preferindo adotar uma posição de cautela diante da possibilidade de retaliações econômicas. Para eles, o momento exige prudência. A prioridade seria preservar a estabilidade institucional e evitar confrontos diretos com forças econômicas internacionais que podem comprometer o sistema financeiro do país. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, a pressão política também se intensificou. Figuras ligadas ao governo norte-americano, entre elas assessores próximos de Donald Trump, reforçaram o tom duro contra autoridades estrangeiras, acusadas de abusos de poder e violações de direitos fundamentais. A mensagem, ainda que indireta, foi clara. A lei será aplicada a todos, independentemente do cargo ou país de origem. Esse posicionamento foi interpretado no Brasil como um recado direto, tanto ao ministro Alexandre de Moraes quanto aos setores que tentam blindá-lo. O episódio despertou reações diversas no meio político. Parlamentares da oposição afirmam que as sanções são consequência natural do acúmulo de decisões controversas e da falta de transparência no Supremo. Para eles, o que se observa é um processo de desgaste institucional que agora se torna visível até mesmo para observadores externos. Já aliados de Moraes consideram que o movimento é parte de uma ofensiva coordenada para desmoralizar o judiciário e enfraquecer o sistema democrático brasileiro. Argumentam que aceitar pressões estrangeiras seria ceder à ingerência de interesses econômicos sobre a soberania nacional. Economistas e juristas avaliam o caso sob outra ótica. Para o mercado, a adesão à Lei Magnitsky é uma questão de compliance, isto é, de cumprimento de normas internacionais que garantem o funcionamento de empresas em escala global. Descumpri-las poderia gerar multas bilionárias e restrições severas de operação. Por outro lado, juristas apontam que o país precisa definir até onde vai sua autonomia institucional diante de determinações estrangeiras. A ausência de um posicionamento unificado do Supremo, segundo especialistas, reflete a falta de clareza sobre o papel do Brasil em um mundo cada vez mais interconectado e interdependente. Nos corredores do poder, cresce a percepção
de que o impasse ultrapassou o campo jurídico. A divisão entre os ministros expõe diferenças de visão sobre o futuro da Corte e sobre o limite da atuação individual de seus integrantes. Alguns defendem uma postura mais discreta e institucional, enquanto outros continuam adotando posições públicas que acirram a polarização. A divergência, que antes se mantinha velada, agora é discutida abertamente por analistas e veículos de comunicação. O Supremo, tradicionalmente unido em defesa de sua imagem, enfrenta um teste sem precedentes de coesão interna. A situação se agrava à medida que surgem informações sobre ministros considerando deixar o cargo. Fontes próximas a 2 integrantes da Corte confirmaram que há desconforto crescente com a exposição política e a sensação de perda de autoridade diante da pressão internacional. Embora não haja confirmação oficial, a possibilidade de renúncia foi mencionada em conversas reservadas. Esse movimento, se concretizado, poderia alterar o equilíbrio interno do Supremo e abrir caminho para uma renovação institucional sem precedentes desde a redemocratização. Enquanto isso, o ministro Alexandre de Moraes segue sendo o epicentro das controvérsias. Sua trajetória, marcada por decisões de forte impacto político e jurídico, o colocou tanto como símbolo de resistência institucional quanto como alvo de críticas intensas. A aplicação da Lei Magnitsky representa para muitos um divisor de águas em sua carreira. O isolamento crescente e a falta de apoio explícito de colegas indicam que o cenário pode se tornar ainda mais desafiador nos próximos meses. Nos bastidores, o tom é de cautela, mas o silêncio de alguns ministros é interpretado como distanciamento calculado. A imprensa internacional acompanha de perto os desdobramentos. Publicações de grande circulação destacaram que o caso brasileiro revela uma nova fronteira nas relações entre poderes nacionais e instituições financeiras globais. Para analistas estrangeiros, o episódio demonstra como o sistema jurídico de um país pode ser impactado por decisões tomadas em outra jurisdição, especialmente quando o fator econômico entra em cena. O caso brasileiro, dizem, servirá de referência para futuras disputas, envolvendo autoridades e sanções transnacionais. Em meio a esse cenário turbulento, o governo tenta equilibrar o discurso. Integrantes do executivo afirmam que respeitam a independência dos poderes, mas alertam para os riscos de instabilidade caso o impasse se prolongue. A preocupação é que a incerteza institucional gere insegurança jurídica e afaste investimentos. O mercado, sensível a qualquer sinal de desarmonia entre as instituições, já reagiu com cautela, observando os movimentos do Supremo e aguardando definições mais claras. Há receio de que o conflito avance para uma crise mais profunda entre o judiciário e o sistema financeiro. A narrativa pública também se intensifica nas redes sociais, onde o tema divide opiniões. Grupos alinhados à direita veem nas sanções uma vitória simbólica contra o que consideram autoritarismo judicial. Já setores progressistas alertam para o perigo de se legitimar interferências externas em assuntos internos. O debate, que já era polarizado, ganhou nova dimensão, transformando o Supremo em palco de disputas narrativas e ideológicas que extrapolam o campo jurídico. Cada declaração, cada gesto, é analisado com lupa por milhões de espectadores atentos às repercussões políticas. Nos bastidores de Brasília, a avaliação é de que o Supremo vive seu momento mais delicado em décadas. A Corte, que sempre foi vista como guardiã da Constituição, agora precisa lidar com uma crise de confiança sem precedentes. O desafio não é apenas jurídico, mas também de legitimidade. Reconstruir a imagem institucional diante da sociedade e da comunidade internacional exigirá uma estratégia de comunicação cuidadosa e um reposicionamento de seus membros. Especialistas afirmam que a coesão interna será fundamental para que o Supremo recupere sua autoridade e evite um colapso de credibilidade. A pressão externa, simbolizada pelas sanções, é apenas parte de um contexto mais amplo. O avanço do poder econômico sobre as instituições políticas tem se tornado uma característica marcante das democracias modernas. O episódio envolvendo o Supremo evidencia essa tendência, em que decisões financeiras acabam moldando o comportamento de governos e tribunais.
Para muitos observadores, trata-se de um choque de paradigmas entre a soberania nacional e a realidade globalizada, onde o poder do capital se sobrepõe cada vez mais às fronteiras jurídicas e políticas. Apesar do clima de tensão, há quem veja no impasse uma oportunidade de reforma. A discussão sobre limites institucionais e transparência pode impulsionar mudanças internas que há muito são reivindicadas por juristas e pela sociedade civil. A expectativa é que, a partir dessa crise, o Supremo adote medidas de autocrítica e modernização, fortalecendo sua legitimidade. O futuro da Corte dependerá da capacidade de seus integrantes de superar divergências pessoais e priorizar o interesse público sobre disputas individuais. A crise que começou com uma sanção financeira se transformou em um debate profundo sobre o papel das instituições, a soberania do Estado e o poder das corporações. Em um mundo onde as fronteiras entre política, economia e justiça se tornam cada vez mais tênues, o caso brasileiro surge como exemplo do desafio de equilibrar autonomia e interdependência. No centro dessa tormenta, o Supremo Tribunal Federal enfrenta não apenas pressões externas, mas também o reflexo de suas próprias divisões internas. O desfecho ainda é incerto, mas uma coisa é clara. O episódio já marcou de forma definitiva a história recente do país e expôs os limites de um sistema que até então parecia inabalável.